Ao ouvir isso, Leilin ficou em silêncio. A história mostrou que, quando os dois lados de uma guerra tinham força militar igual em todos os níveis, essa era de fato a maior possibilidade. Com o tempo de vida do protetor da Twilight's Zone chegando ao fim, eles estavam realmente em desvantagem. Embora a raça inteira não fosse exterminada, os humanos perderiam grandes quantidades de seu território. Nossa estratégia desta vez é contar com o uso das 3 cidades para defender. Cada cidade tem 3 magos classificados 2 lá, bem como um grande exército. O protetor do leste está de prontidão, pronto para reforçar qualquer uma das cidades, conforme necessário. Leilin acariciou seu queixo. O banho de sangue aqui será verdadeiramente aterrorizante. Ou, como se estivessem cansados de esperar, muitas criaturas das trevas começaram um alvoroço enquanto se dirigiam para as muralhas da cidade. 10.000 cavalos atacaram no campo, fazendo o chão tremer um pouco. O rosto de Fendix permaneceu inalterado e ele usou uma impressão secreta para passar uma mensagem. Envolva a primeira camada de defesa. Instantaneamente, muitas runas apareceram nas enormes muralhas da cidade de Dolon, irradiando luz que se transformou em uma barreira. Asterisco estrondo, asterisco chamas. Línguas de fogo se projetaram, engolindo as criaturas das trevas próximas. Eles gradualmente aumentaram, lentamente se espalhando ainda mais. Não é um pouco cedo para usar formações elementais de fogo? Leilin encolheu as sobrancelhas. Estas criaturas das trevas podem não ser fortes, mas existem muitas delas. Não podemos deixá-los esgotar nossa força nos números apenas com a primeira troca. Além disso, precisamos que nossas tropas tenham alto moral. Ainda temos muitos cristais mágicos em reserva e essas formações mais externas não consomem tantas. Não precisa se preocupar. Fendix olhou para o campo de batalha e explicou a Leilin casualmente. Chamas furiosas ardiam como uma tocha gigante no meio da noite, atraindo inumeráveis Dark Motes para eles. Aron estava no topo da cidade, o rosto pálido diante da visão diante dele. Os cadáveres em chamas tinham um odor pungente que provocou arrepios na espinha. Depois de esperar que o fogo se queimasse, as criaturas das trevas atacaram a base das muralhas e estavam prestes a entrar em combate com a guarda da cidade. Com o canto do olho, Aron notou uma fera com garras afiadas e ferozes dentes brancos perolados babando. Imediatamente, ele olhou para o anel cinza no dedo indicador da mão direita e gritou: Vovô Merlin! Se você não me ajudar agora, eu definitivamente sou carne morta. Não se preocupe. Comigo aqui, nada vai acontecer com você. A voz de Merlin soou dentro da cabeça de Aron. Este não era Leilin falando com ele, mas o inteligência artificial limitado. Originalmente, você poderia simplesmente ter desertado e fugido, mas é uma pena que agora estamos no meio da guerra. Se você tentar fugir, todos os mágicos em Twilight's Zone não terão escolha a não ser caçá-lo imediatamente. Merlin pareceu suspirar. Se isso acontecesse em tempos de paz e Aron desertasse e escapasse, naturalmente apenas os membros de sua própria guilda o perseguiriam. Mas tudo isso mudou durante a guerra, é claro que eu sei disso. Aron entrou em pânico. Mova 3 passos para trás. Use a técnica da bola de fogo da energia secundária. Aponte 50 graus para a direita. Merlin ordenou com um tom frio e severo. O corpo de Aron não pôde deixar de obedecer à voz, e ele deu 3 passos para trás, evitando as garras de uma fera. Quack! Quack! Um enorme corvo negro espiralou para baixo e, ao ver a fuga de Aron, um brilho quase humano de arrependimento brilhou em seus olhos. Droga! Eu quero. Matar. Você! Disse Aron rapidamente, parando a cada sílaba e brandindo a mão direita no pássaro. Uma pequena bola de fogo atravessou o ar e atingiu o corvo. Asterisco boom! Asterisco uma chama vermelha escarlate queimou o corvo para cinzas dentro de momentos. A criatura nem sequer conseguiu fazer um som antes de ser queimada até ficar crocante. Agora, isso foi. Os olhos de Aron perderam o foco. Ele tinha certeza de que sua bola de fogo não estava perto do corvo. Ainda assim, parecia ter estupidamente voado em seu caminho.
Previsão. Isso é algo que você deve aprender rapidamente se não quiser morrer no campo de batalha. Merlin disse de dentro do ringue. E Aron olhou para a admiração nos olhos dos acólitos que o rodeavam e cerrou o punho com força no escuro. Eu vou. Poucas horas depois, o som de um uivo desolado de animal viajou de longe. Como a maré, todas as criaturas das trevas recuaram. Fendix acenou com a cabeça. Parece que hoje foi apenas uma sonda. Vamos voltar. Nesse momento, vários cavaleiros dos Elfos Negros em suas aranhas subterrâneas de inverno estavam na encosta de lama diante da horda. Olhando para a cena, um deles assentiu. As matriarcas de 3 níveis 2 dos inimigos estão reunidas aqui. É aqui que a batalha deve ocorrer. Envie o sinal. Um dos cavaleiros disse algumas palavras a um pombo branco e soltou a ave imediatamente depois. O pombo-correio branco circulou no ar e voou para longe no horizonte. A noite caíra e o toque de recolher militar tornará a totalidade de Dolon tranquila. Naquela sala pequena e mofada, Merlin conversava com Aron com segurança. Você já foi enviado aqui. Não importa o motivo que você tenha, escapar de seus deveres é uma via de mão única para a morte. Há apenas uma coisa que você pode fazer agora, e isso é servir. Acumule muitos pontos de contribuição e use-os para acelerar o seu avanço para um nível 1 de magus. Todos os magos têm o poder de tomar suas próprias decisões, o que aumentará muito suas chances de sobrevivência. Embora todo o campo de batalha estivesse cheio de perigo, ainda havia alguma esperança. Pelo menos para os magos, o Conselho de Guerra havia estabelecido um sistema de recompensas. Isso permitia trocar pontos de contribuição por recursos. É difícil elevar-se ao poder em períodos de paz. A guerra, no entanto, produziu inúmeros heróis. Foi uma época em que alto risco encontrou alta recompensa. Claro, eu sei disso. Aron pensou profundamente, mas minha aptidão e técnica de meditação. Ele hesitou. Estou trabalhando para corrigir sua aptidão. Depois da pequena operação de ontem, você também sentiu, não é? Merlin riu. A única coisa que o manipulava agora era Leylin, que estava livre no momento. Foi o próprio Leylin quem prejudicou a aptidão de Aron no passado. Agora, com o AI-chip e as informações que ele obteve de seu tempo na Natures Alliance, esse tipo de dano menor era fácil de curar. Ao ouvir isso, a expressão de Aron relaxou. Desde que Merlin havia conduzido uma operação contra ele, a dor de seus ferimentos tinha aliviado e sua aptidão havia sido restaurada. No entanto, apenas isso não é suficiente. Merlin continuou explicando, sua aptidão está apenas na 3ª série, e esse é o seu limite. Magos que podem aumentar sua aptidão já foram extintos há muito tempo. Embora com a sua classificação atual você possa se forçar a praticar a técnica de meditação de alto nível de sua guilda, isso não combina com você. O rosto de Aron afundou. A técnica de meditação de alto nível transmitida nesta guilda era Blazing Heart e não tinha muitos requisitos. Enquanto alguém tivesse afinidade com o elemento fogo e possuísse uma aptidão que fosse igual ou acima do 3º grau, eles poderiam praticá-lo. Mas houve um problema aqui. Sua afinidade principal não era fogo, mas água. O fogo era apenas uma afinidade secundária dele. Além disso, para um mago praticar o coração ardente, quanto maior a aptidão, melhor. Sua aptidão de 3º grau mal atingia os padrões. Basicamente, você não tem como obter reconhecimento e aprender a técnica de meditação de alto nível de sua guilda. Merlin concluiu. Sim. Então, o que agora? Os olhos de Aron estavam tingidos de desânimo. Ha ha ha. Neste momento, Merlin riu alto e disse, você esqueceu? Eu, Merlin, sou um lendário mago. Como eu não teria minhas próprias técnicas de meditação? Eu lhe concederei uma técnica completa de meditação de alto nível. Além disso, tem a capacidade assustadora de permitir que você observe o futuro. Se você puder prever o futuro, poderá controlar tudo. A voz de Merlin estava cheia de confiança. Preveja o futuro, controle o futuro. A respiração de Aron ficou mais pesada. Está certo. Esta técnica de meditação é chamada chama sagrada. Na cidade de Dolon,
o quarto de Leilin era muito diferente do de Aron. O chão banhado a ouro, a macia colcha de seda, os enormes candelabros de cristal e as placas de ouro e prata que sustentavam muitas frutas, comparando o quarto de Aron com aquele lugar era como comparar um barraco de mendigo a um grande palácio. Poucos acólitos resistem à tentação de uma técnica de meditação de alto grau. Leilin suspirou. Com sua conexão, ele poderia dizer que Aron tinha começado a usar essa nova técnica, e soltou um suspiro suave. Apesar o chip tinha consertado Sacred Flame e eliminado seus efeitos colaterais, Leilin ainda estava cauteloso com isso. A alma era um enorme mistério. Embora Leilin já tivesse presumido que sua pesquisa sobre espíritos era profunda, depois de estar à mercê de um fantasma, ele percebera o quão ridículos eram seus pensamentos. A quantidade de pesquisas que ele fizera no campo dos espíritos era insignificante. Ele percebeu que ele era como um sapo em um poço e abandonou completamente quaisquer noções anteriores que ele tinha sobre a profundidade de sua pesquisa. Ainda mais, em relação à técnica de meditação de alto grau chama sagrada, ele só queria admirá-lo e respeitá-lo de longe. Embora ele tivesse sede do poder do destino, ele não queria se transformar em um louco esquizofrênico. Assim, foi necessário coletar dados através de testes ao vivo, que foi o que ele colocou em movimento. Leilin tinha uma expressão vazia no rosto, cheia de indiferença. Seu olhar atravessou um véu de luz e olhou para o futuro. No dia seguinte, as criaturas das trevas cercaram a cidade como de costume com sua bucha de canhão. Asterisco Boom! Asterisco uma bola de fogo foi disparada e transformou um enorme urso preto em uma tocha. Aron calmamente retraiu a mão. Indiferente aos olhares cada vez mais reverentes dos acólitos em torno dele, ele caminhou para o lado e começou a meditar para restaurar sua força espiritual. Como se sente a nova técnica de meditação? Merlin e Aron estavam conversando dentro de sua cabeça. Aron já havia praticado apenas em uma técnica de meditação simplificada. Até mesmo Leilin sentiu-se insondável que a transição foi tão suave. E depois de praticar a chama sagrada, a aura de Aron havia mudado levemente.